A dualidade do Yang e do Yin encontra-se também ainda no que concerne aos números. De acordo com o I Ching, os números ímpares correspondem ao Yang, isto é, são masculinos ou ativos, e os números pares correspondem ao Yin, isto é, são femininos ou passivos. Não há nisso, aliás, nada que seja particular à tradição extremo-oriental, pois essa correspondência está de acordo com o que ensinam todas as doutrinas tradicionais. No Ocidente, ela é conhecida sobretudo pelo pitagorismo, e talvez alguns mesmos, imaginando que se trata aí de uma concepção própria a este, ficassem muito surpresos de saber que ela se encontra exatamente a mesma, até no Extremo Oriente, sem que seja possível, evidentemente, supor nisso o menor empréstimo de um lado ou de outro, e muito simplesmente de uma verdade que deve ser igualmente reconhecida em toda parte onde existe a ciência tradicional dos números. Os números ímpares, sendo Yang, podem dizer-se celestes, e os números pares, sendo Yin, podem dizer-se terrestres. Mas além dessa consideração inteiramente geral, há certos números que são atribuídos mais especialmente ao céu e à terra, e isso pede outras explicações. Inicialmente, são principalmente os primeiros números ímpar e par, respectivamente, que são encarados como os números próprios do céu e da terra, ou como a expressão da própria natureza deles. O que se compreende sem dificuldade, pois em virtude do primado que cada um tem em sua ordem, todos os outros números são derivados deles, de algum modo, e ocupam apenas uma ordem secundária em relação a eles em suas respectivas séries. São, portanto, aqueles que, poderíamos dizer, representam o Yang e o Yin no mais alto grau, ou, o que dá no mesmo, exprimem do modo mais puro a natureza celeste e a natureza terrestre. Desse modo, aquilo a que se deve prestar atenção é que aqui na unidade, sendo propriamente o princípio do número, não é contada ela mesma, como um número. Na realidade, o que ela representa só pode ser anterior à distinção entre o céu e a terra, e já vimos que ela, de fato, corresponde ao princípio comum desses Taiki, o ser que é idêntico à própria unidade metafísica. Portanto, enquanto o 2 é o primeiro número par, é o 3 e não o 1 que se considera o primeiro número ímpar. Por conseguinte, 2 é o número da Terra e 3 o número do céu. Mas então, 2 estando antes de 3, na série dos números, a Terra parece estar antes do céu, do mesmo modo como o Yin surge antes do Yang. Encontramos assim, nessa correspondência numérica, outra expressão, equivalente no fundo, ao mesmo ponto de vista cosmológico de que falamos antes a propósito do Yin e do Yang. O que pode parecer mais dificilmente explicável é que outros números são também atribuídos ao céu e à terra, e para eles se verifica, pelo menos aparentemente, uma espécie de intervenção. De fato, é então 5 número ímpar que é atribuído à terra, e 6 número par que se atribuiu ao céu. Aqui de novo, temos com efeito 2 termos consecutivos da série dos números, correspondendo o primeiro na ordem dessa série e a terra o segundo ao céu. Mas afora esse caráter, que é comum aos 2 pares numéricos, 2 e 3 de um lado e 5 e 6 de outro, como é possível que um número ímpar ou Yang seja referido à Terra e um número par ou Yin ao céu? Falou-se a esse respeito e, em síntese, com razão, de uma troca hierogâmica entre os atributos dos 2 princípios complementares. Não se trata, aliás, nesse caso, de algo isolado ou excepcional, e podemos destacar outros exemplos no simbolismo tradicional. Na verdade, dever-se-ia até generalizar, mas, pois só se pode falar exatamente de hierogamia quando os 2 complementares são expressamente considerados masculino e feminino,
ou em relação ao outro, assim como é efetivamente aqui, mas encontramos também algo semelhante em casos em que o complementarismo reveste aspectos diferentes daquele, e já o indicamos, por sinal, no que se refere ao tempo e ao espaço, e aos símbolos que com ele se relacionam respectivamente nas tradições dos povos nômades e dos povos sedentários. É evidente que, nesse caso, em que um termo temporal e um termo espacial são considerados complementares, não se pode assemelhar a relação que existe entre esses dois termos à do masculino e feminino. Não é menos verdade, entretanto, que esse complementarismo, assim como qualquer outro, se liga de certo modo ao do céu e da terra, pois o tempo é posto em correspondência com o céu pela noção dos ciclos, cuja base é essencialmente astronômica, e o espaço com a terra, na medida que, na ordem das aparências sensíveis, a superfície terrestre representa com exatidão a extensão mensurável. É certo que não se deveria concluir a partir dessa correspondência que todos os complementarismos podem ser reduzidos a um tipo único. Daí a razão porque seria errôneo falar de hierogamia, num caso como o que acabamos de lembrar. É necessário dizer apenas que todos os complementarismos, sejam de que tipo forem, têm igualmente seu princípio na primeira de todas as dualidades, que é a da essência e a da substância universais, ou segundo a linguagem simbólica da tradição extrema oriental, a do céu e da terra. Assim sendo, para compreender exatamente a significação diferente dos dois pares de números atribuídos ao céu e à terra, é preciso dar-se bem conta de que uma troca, como a de que estamos falando, só pode se verificar quando os dois termos complementares são considerados em suas relações recíprocas, ou unidos um ao outro. Se se tratar de hierogamia propriamente dita, e não tomados em si mesmos, e cada qual separadamente do outro, resulta disso que, enquanto 2 e 3 são a terra e o céu em si mesmos e em sua natureza própria, 5 e 6 são a terra e o céu, em sua ação e reação recíproca. Portanto, do ponto de vista da manifestação, produto dessa ação e reação, é o que, aliás, exprime com clareza um texto tal como este. 5 e 6 é a união central. Jung-ho quer dizer a união em seu centro, do céu e da terra. É o que aparece melhor ainda pela própria constituição dos números 5 e 6, todos os dois formados igualmente de 2 e 3, mas estes unidos entre si de duas maneiras diferentes. Por adição para o primeiro, 2 mais 3 igual a 5. E por multiplicação para o segundo, 2 vezes 3 igual a 6. Essa é, por outro lado, a razão por que esses dois números 5 e 6, que nascem assim da união do par com o ímpar, são um e outro considerados muito geralmente, no simbolismo das diferentes tradições, como tendo caráter essencialmente conjuntivo. Levando a explicação mais longe, é preciso ainda perguntar por que há adição num caso, o da terra considerada em sua união com o céu, e multiplicação no outro caso, o do céu considerado inversamente em sua união com a terra. É que, embora cada um dos dois princípios receba nessa união a influência do outro, que se conjuga, de algum modo, à sua natureza própria, eles a recebem, no entanto, de maneira diferente. Por ação do céu sobre a terra, o número celeste 3 vem simplesmente se acrescentar ao número terrestre 2, porque essa ação, sendo propriamente não agente, é o que se pode chamar ação de presença. Pela reação da terra em relação ao céu, o número 2 terrestre multiplica o número 3 celeste, porque a potencialidade da substância é a própria raiz da multiplicidade. Pode-se ainda dizer que, enquanto 2 e 3 exprimem a natureza mesma da terra e do céu,
5 e 6 exprimem apenas sua medida, o que equivale a dizer que é precisamente do ponto de vista da manifestação, e não mais em si mesmos, que eles são então considerados, por assim como explicamos noutra obra, a própria noção da medida está em relação direta com a manifestação. O céu e a terra em si mesmos não são, de nenhum modo, mensuráveis, uma vez que não pertencem ao domínio da manifestação. Aquilo sobre que se pode falar de medida são apenas as determinações pelas quais eles aparecem aos olhos dos seres manifestados, e que são o que se pode chamar influências celestes e influências terrestres, que se traduzem pelas ações, respectivamente do Yang e do Yin. Para compreender de modo mais preciso como se aplica essa noção de medida, deve-se voltar aqui à consideração das formas geométricas que simbolizam os dois princípios, e que são, como vimos anteriormente, o círculo para o céu e o quadrado para a terra. As formas retilíneas, cujo protótipo é o quadrado, são medidas por 5 e seus múltiplos, e do mesmo modo as formas circulares são medidas por 6 e seus múltiplos. Falando dos múltiplos desses dois números, visamos principalmente aos primeiros desses múltiplos, isto é, o dobro de um e de outro, seja respectivamente 10 e 12. De fato, a medida natural das linhas retas se efetua por uma divisão decimal, e a das linhas circulares por uma divisão duodecimal, e pode-se ver nisso a razão pela qual esses dois números 10 e 12 são tomados como bases dos principais sistemas de numeração, sistemas que são, além disso, às vezes empregados concorrentemente, como é justamente o caso na China, porque eles têm, na realidade, aplicações diferentes de modo que sua coexistência, numa mesma forma tradicional, nada tem absolutamente de arbitrário nem de supérfluo. Para concluir essas observações, assinalaremos ainda a importância dada ao número 11, como a soma de 5 e 6, o que torna o símbolo dessa união central do céu e da terra, de que se tratou antes, e por consequência, o número pelo qual se constitui em sua perfeição, Cheng, a via do céu e da terra. Essa importância do número 11, assim como de seus múltiplos, é, além do mais, ainda um ponto comum às doutrinas tradicionais mais diversas, assim como já indicamos numa outra ocasião, embora, por motivos que não apareçam muito claramente, ela passe geralmente despercebida dos modernos que pretendem estudar o simbolismo dos números. Essas considerações a respeito dos números poderiam ser desenvolvidas quase indefinidamente, mas até aqui consideramos apenas o que se refere ao céu e à terra, que são os dois primeiros termos da grande tríade, e é tempo de passar agora à consideração do terceiro termo desta, isto é, o homem.